Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Os entrevistados de hoje vão falar sobre meio ambiente. Leonardo Magno, empreendedor socioambiental e membro da Executiva Nacional da Juventude Lixo Zero Brasil e o programa Cidades Lixo Zero. Também o biólogo Daniel Carati, ele é mestre em ecologia e finalizando engenharia ambiental pela Univap. Já atuou durante 6 anos na ONG Meio Ambiente Equilibrado e atualmente da consultoria ambiental aqui na cidade de São José dos Campos. Qual é o tamanho do resíduo que se cria e que se ajunta aqui em São José dos Campos? Ou melhor dizendo, qual é o tamanho e o valor do lixo da cidade de São José dos Campos? É por isso que o Leonardo Magno e o Daniel Carati estarão hoje aqui debatendo esta questão ambiental. Primeiramente, o Leonardo Magno, que é empreendedor socioambiental. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio CT. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa tarde. E vamos fazer essa partilha aí e contribuir. O que é um empreendedor socioambiental? A palavra é ecologicamente correta. Exato. O empreendedorismo socioambiental nasce numa formação que eu fiz com a Revap Petrobras alguns anos atrás, assistindo um documentário de Mara Mourão, uma cineasta, uma escritora. E ela montou um documentário chamado Quem Se Importa? E faz todo um relato de N iniciativas no Brasil e no mundo relacionado ao meio ambiente e ao social. E com vários depoimentos nas várias partes do mundo, e no final a gente chega na conclusão que o social ambiental são duas mãos que se lavam, que estão juntas, que caminham juntas, que constrói juntas e que é uma profissão. Empreender socioambientalmente dizendo é trazer para a sociedade soluções sustentáveis, ecológicas e sociais. Não só cuidar do meio ambiente e esquecer do pobre. E não só cuidar do pobre e esquecer do meio ambiente. Daniel Carati, você é jovem ainda, já é engenheiro, tem por volta de 30 anos. O Leonardo tem qual idade, Leonardo? 25. 25 anos e você 30 anos. As palavras ecologicamente corretas hoje, por exemplo, sócio, empreendedor, socioambiental, você, no caso, está fazendo engenharia ambiental. Foi substituído o coletor de lixo, catador de lixo para agente ambiental. Que linguagem é essa que a biologia e o meio ambiente está usando para os dias de hoje? Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Teve que se mudar um pouco o termo utilizado para começar a dar maior valor a esse autor, que desempenha um papel fundamental para toda a coleta do lixo. Hoje a gente tem a necessidade de melhorar a nosso descarte de lixo, toda a população, e valorizar quem vai recolher isso para a gente. Então, a gente não só melhorar os salários, como também a dignidade. Agora, hoje o coletor de lixo, o catador de reciclado, que era olhado assim como uma pessoa pejorativa, é um coitadinho. Não é nada de coitadinho, ele é até chamado de garimpeiro social hoje. Mais uma maneira de mostrar o valor que ele tem. A gente já viu aí algumas cidades que passaram por greves do setor, o qual causou um caos para toda a sociedade, porque o lixo é uma coisa que a gente
produz diariamente uma quantidade enorme. Aqui em São José dos Campos são 30 quilogramas por mês cada cidadão. 30 quilos por mês, cada um? Cada um. Então, se a gente tem aí em torno de 500 mil habitantes, já é 1.500... Uma tonelada? Isso. Nossa, é muito grande essa matemática. 30 quilos por mês vezes 500 mil habitantes em São José, 3 vezes 5, 15, é 1 bilhão de... Olha, é muito lixo, que não dá nem para fazer a conta. Sim, e aí, quanto melhor a gente trabalha esse lixo, mais ele vai ter o seu valor agregado. E esses catadores de lixo vão ser quem vai fazer esse meio de campo entre a população geradora de lixo e o destino final correto, diminuindo aí a demanda para os aterros. Se não fosse os garimpeiros sociais, esse que cata o papelão, a garrafa PET, a latinha de alumínio, estaria insuportável se viver numa cidade como São José dos Campos. Com certeza, a gente perceberia muito mais rápido a necessidade dos garimpeiros sociais diante de uma greve do que até mesmo médicos. A população toda precisa descartar seu lixo, nem todo mundo está mal de saúde. Então, uma coisa que acontece muito rápido é, após uma greve, alguma paralisação desse setor, a gente sentir essa necessidade deles. Eles são base fundamental para toda a sociedade. Você trabalhou durante 6 anos numa ONG que é a ONG Meio Ambiente Equilibrado. Que lição que você tira dessa ONG para as pessoas? Bom, nesses 5 anos a gente trabalhou bastante entre a parte urbana e rural. Primeira coisa interessante é você aprender a valorizar a nossa agricultura familiar, aquela que está próxima da gente. Isso tem tudo a ver com a nossa economia, com a nossa geração de emissões de gás de efeito estufa e com a valorização dessas pessoas que hoje geram 70% do que a gente consome. Lá também foi importante enxergar o quão necessário é a educação mental em qualquer coisa que você vá trabalhar na área de social e meio ambiente. Agora, como é uma educação, qual é a forma, Leonardo, qual é a forma correta de se separar o lixo, começando na cozinha da nossa casa? Como é que se separa a forma correta de separar o lixo, o reciclável? Então, o conceito lixo zero, uma das suas facetas é essa, trabalhar o lixo doméstico. A gente costuma dizer os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e, por fim, reciclar. Então, hoje, essa onda de consumismo é muito grande na sociedade. E, por outro lado, eu lembro que quando eu era moleque, ia passar as férias na casa da minha avó, ela tinha uma hortinha na casa dela e dali extraía cebolinha, coentro, couve, alface, pequeno, no quintal, no fundo. E hoje isso virou ouro. Você vai comprar algo orgânico, sem o agrotóxico, sem nenhum tipo de manipulação dessa, o preço altíssimo. E eu lembro que eu tinha aquilo gratuitamente na horta da minha avó com 12 anos, 10 anos de idade. E então a sociedade hoje está muito consumista. Compra demais, usa pouco. E o que compra, desperdiça. O desperdício é muito grande hoje na sociedade. Então o passo é ter um coletor de rejeito, de orgânico e de reciclável dentro de casa. O que é o rejeito? Preservativo, fralda, isopor, embora já tenha algumas tecnologias, até chegou em São Paulo recente. Absorvente, isso são rejeitos. Papel higiênico. Papel higiênico é complicado. Porque esse é o rejeito. Isso é o rejeito. Mas vamos dizer que papel higiênico ele entra no quadro de rejeito, sim. Mas não deveria. Orgânico. Resto de cascas de alimentos, de frutas, de verdura, de legumes e até o alimento do almoço, o arroz. Dependendo de como tiver, que não tiver muito maturado, você pode
também colocar como orgânico. E a parte do reciclável, que é a latinha lá de ervilha, de tomate, de saquinho de leite, de sardinha. O leite O do leite, você rasga a caixa, lava, coloca para secar e põe no reciclável. As pessoas não têm esse costume, né? É questão de educação. É questão de educação. Então são os 4 R's. Vamos lá. O primeiro, exatamente. Repensar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E o que é reciclável? Reciclável é toda a matéria que ela volta para a economia circular. Tudo aquilo que eu posso reaproveitar. Né? Vamos dar um exemplo. Latinha de alumínio. Então, utilizei ela. O que é o fato de reciclar? É eu mandar ela para um local apropriado, específico, autorizado, licenciado. Lá ela vai passar por um processo de triagem, de descoloração, de prensa, vai voltar para o mercado como matéria-prima e lá eles vão refazer aquela matéria, aquela latinha. E dar um exemplo bem prático disso, garrafa de cerveja. Você pega uma garrafa de cerveja, na parte de baixo dela, se você passar o dedo, você vai ver vários pauzinhos assim, sobressaídos assim, por cima dela. Um relevo. Cada pauzinho daquela é a quantidade de vezes que ela foi reciclada. É mesmo? Exato. Quer dizer, tá o risquinho lá. Isso, aquele risquinho. Da parte de baixo da garrafa de cerveja, conforme o número que tem ali, é o número que ela foi reciclada. Uma vez, 2 vezes, 3 e assim sucessivamente. Exatamente. Até encher de risco a exatamente. garrafa. Tem um limite. Tem um limite. Tem um limite. Agora, o copo de café, o copo descartável, sujo de café, ele é reciclável ou não? Exato, sim, sem dúvida. Copinho de café que nós utilizamos no dia a dia. Lixo Zero prega o Meu Copo Eco. Meu Copo Eco. O que é o Meu Copo Eco? Aonde você andar, e aqui infelizmente eu não o trouxe hoje, estou num erro aqui com vocês, mas enfim, aonde você utilizar, você carrega a sua caneca. Então, as autarquias, por exemplo, né, os espaços públicos, vamos pegar um exemplo, Câmara Municipal, não deveria ter copo. Todo o gabinete, toda a assessoria, a mesa diretora, todos os funcionários deviam ter uma caneca. Com aquela caneca você toma suco, toma café, toma água, e você não utiliza copinhos. Mas, você reduz de forma significativa esse impacto ambiental. Mas, nesse caso, não vai afetar a economia, no caso da indústria do copo reciclado? O sujeito não vai deixar de vender? Não vai haver demissões? Não vai mudar? Não, de forma alguma, porque a sociedade está evoluindo, ela está caminhando por um progresso e tem vários sinais disso, por exemplo, o COP21, que vai discutir agora em Paris a questão climática, do aquecimento global, da questão do desmatamento da Amazônia, que não está trazendo chuva para o Sudeste, nem para o Centro-Oeste, a questão dos lixões que estão deturpando não só a sociedade, o ambiente ao qual nós vivemos, mas o solo, questão do lençol freático, ou seja, são vários sinais que nós temos hoje na sociedade que a gente tem que quebrar esses paradigmas desse mercado negro ao qual nós temos hoje, principalmente o lado do lixo, que é complicado. Nós temos que quebrar essas barreiras. Está na hora. Você concorda com ele, Daniel? Sim. Na questão de diminuir a quantidade de emprego, a gente pode pensar no repensar. Ao mesmo tempo que você iria diminuir um mercado, você pode expandir outro. Por exemplo, mudar o design de uma caneca para que ela fique mude sua forma e você consiga carregar num bolso, quem sabe, ela seja em forma de sanfona, coisa do tipo. E aí você vai vender um produto com maior valor agregado e que vai ter uma durabilidade muito maior. Então, a economia gira e, ao mesmo tempo, se diminui a quantidade de lixo. Tem que entrar o setor de criatividade para customizar a caneca. Por exemplo. Que daí eu carrego a minha e cada um carrega a sua. É uma ideia, é só uma ideia que eu dei de como que o mercado deve se adaptar. A gente nunca pode esquecer do social, econômico, cultural e meio ambiente. A gente tem que caminhar junto nesses alicerces. E se alguma coisa
por muito tempo foi muito útil, como foi esses copinhos, foi uma revolução. Só que em festas e encontros, e até mesmo na parte administrativa de lojas e empresas, foi útil. Mas aí foi vendo qual era o tamanho, a geração de resíduo que isso estava dando. Então a gente tem que repensar, vamos pensar uma maneira em que a gente tenha o retorno econômico sem que tenha a geração de resíduos. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o Leonardo Magno para saber qual o tamanho do lixo de São José dos Campos. O aterro sanitário, qual é a capacidade? O Leonardo Magno e o Daniel Carati, ele empreendedor socioambiental, e o Daniel Carati, que é mestre em ecologia e finalizando engenharia ambiental pela Univap. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o biólogo Daniel Carati e o empreendedor socioambiental, o Leonardo Magno. A pergunta é, quanto lixo os brasileiros geram por dia ou por mês em cada... aqui no caso de São José dos Campos? Quem tem a ideia? Você tem, Leonardo? Então, no mundo hoje, cada cidadão gera por ano, no mundo, uma média de 272 quilos. 272 quilos ano. Por ano? Por ano. Um cidadão mundial. Quer dizer, geralmente 3 vezes mais o seu peso. O cidadão está aí por volta de 60, 70 quilos, ele gera 272 quilos por ano. Por ano? Em um ano, na população mundial, dá 1.840 bilhões de toneladas de lixo. Quer dizer, agora, e o que fazer com isso? É por isso que vocês existem. É por isso que você é um agente. Você é um agente ambiental? Sim, me considero um empreendedor e também um agente, porque a gente muitas vezes, algo que a gente conversa muito com a Juventude Lixo Zero, é parar um pouco com as falácias e ir para a prática. Qual é a prática, Leonardo? Por exemplo, tem ações que são paliativas, tem ações que são projetadas, estudadas, analisadas. Uma paliativa que nós fizemos no mês de abril,
uma parceria de Lixo Zero, Urbã e alunos de engenharia da Unesp, fizemos uma limpeza no córrego Senhorinha. Uma ação, um gesto concreto pela sociedade joseense no mês de abril, em cima do programa nacional que chama Ativismo Lixo Zero. Vocês foram até as margens do córrego Senhorinha. Exato. Com a sacola e foi pegando o lixo Exato. e guardando. A parceria com a Urbã, ela nos doou as luvas e os sacos de lixo. Em 1h10 de ação, nós recolhemos 350 quilos de resíduos naquele local. Em apenas 1 hora. 1 hora. Isso é ruim para a gente, não é? Péssimo. O joseense não tem educação, até porque o córrego Senhorinha está às margens da rodovia Presidente Dutra. Exato. É o povo de São José, o povo do estado de São Paulo, que joga o lixo na beira da estrada. E te respondendo, no meio da ação, rolando a ação lá, a gente estava numa média de 15, 20 jovens, mais o pessoal da Urbã trabalhando, todo mundo colhendo aquele resíduo. Me aparece um cidadão joseense com um carrinho de mão, cheio de resíduo de construção civil, e ele vendo nós lá limpando aquela área, ele vai e despeja o carrinho próximo. Mesmo com o pessoal tudo mesmo com a Urbã, mesmo com o pessoal da Unesp, conosco. Ele foi e despejou. Então, é uma questão de conscientização, é uma questão de estar mais junto da população. Está em trâmite no governo federal uma lei que espero que seja aprovada e sancionada, ao qual todas as escolas terão obrigação de ter na grade ensino de educação ambiental. As crianças têm que começar a aprender, o jovem tem que se conscientizar, e o poder público não pode ficar apenas com conversações, com falácias, de oficinas, de plano de gerenciamento de resíduo, com plano municipal de resíduo. E na prática? Como que está isso na prática? Está se investindo nas iniciativas da cidade? Está se acompanhando o dia a dia da população? Quais os anseios da população? Como que está sendo esse fomento de PEVs, o ponto de entrega voluntária? Nós temos 11 na cidade, talvez seja inaugurado mais alguns, mas é pouco, uma cidade desse tamanho. Como que está a fiscalização disso? Então, mas a lei é aquela 15.684, a lei ambiental, não é? Qual lei? A lei ambiental. Da Política Nacional de Resíduos Sólidos? 12.305, 2010. 12.305. 2010. Ela é uma lei punitiva ou uma lei educativa? Ambos. Eu diria 50% para cada lado. Porque na parte punitiva é onde a gente discute os acordos setoriais. Com a indústria de embalagem, indústria farmacêutica, indústria disso ou daquilo, enfim. E aí, nesse aspecto, tem prazos, tem regras, embora a politicagem em nível federal ela é complexa, a especulação empresarial é complexa nesse sentido, em função da pressão, mas eu acredito que ela é punitiva nesse aspecto. E no aspecto de educação, de modelo para o Brasil, ela é excepcional, a lei. A lei é boa. É excelente. Pena que não é colocada em prática. Não pega. Enfim, estamos tendo grande dificuldade de implantar em função que é o seguinte, você pega o estado de São Paulo, é um estado rico, é um estado que tem pessoas graduadas, pessoas que buscam conhecimento. Agora vai me implantar uma PNRS lá no cantão do Nordeste, onde o prefeito fatura 100 mil por ano de imposto. Como que ele vai trazer tecnologia, como que ele vai contratar um técnico para escrever o plano, como que ele vai ter demanda, vai ter verba para poder conscientizar aquela população, de montar uma usina, de montar um aterro e minar aquele lixão. É complicado. Então, falta, em cima dessa lei, um modelo de gestão ao qual atenda a todos. Não sei, existe uma justiça nesse processo. E que se abra, e até eu estava fazendo uma discussão esses dias, que se abra para a sociedade não seria bem uma audiência pública, mas um encontro, algo, me fugiu a palavra aqui, algo que pudesse incentivar as ONGs que trabalham com isso, incentivar algumas empresas, uma consulta pública, essa é a palavra.
O governo federal deveria fazer uma consulta pública para com o terceiro setor, para com o segundo setor, que são as empresas, e perguntar para esse pessoal, o que nós podemos construir juntos? Pessoal do terceiro setor, do segundo setor lá do Nordeste, quem que trabalha com isso? Quem que a gente pode capacitar? Quem que tem licença? Quem que tem habilitação para trabalhar com isso e pode traduzir para PNRS naquele município, naquele estado? Porque hoje é lacrado. A ministra do Meio Ambiente fica lá em Brasília e está a lei, e ficam fazendo aquelas reuniões com interministeriais e discute acordo setorial, mas o cara que está aqui no dia a dia, ele não tem recurso. Como que essa educação ambiental ela poderá ser inserida no currículo das escolas municipais, das escolas estaduais, para que valha ponto? Gestão de resíduos. É a gestão de resíduos? Gestão de resíduos. Tem 1000 caminhos para a gente poder trabalhar com essa criançada, e com o jovem, com o universitário, enfim. Nós temos um projeto da Juventude Lixo Zero Brasil, chama Clube Lixo Zero, o qual, uma vez por semana, fala sobre a questão de gestão de resíduos sólidos para os alunos e incentiva ações. Por exemplo, lá na casa dele, durante aquele mês, tudo que for plástico, ele vai armazenar na casa dele, lógico, no espaço que a gente vai dar toda a orientação correta. Ele vai levar para a escola, vai participar de uma gincana, vai comercializar esse resíduo, esse dinheiro vai voltar para a escola e vai voltar como retorno para a vida daquele aluno, seja para a formatura dele, seja por um passeio, seja o que for. Ou seja, é isso que nós queremos. Ô Daniel, você já é engenheiro, é biólogo, é mestre em ecologia e está finalizando a engenharia ambiental. O que é que isso pode agregar no dia a dia das pessoas, ter um profissional como você, sabendo como nasce a planta, como se produz o resíduo e como se descarta isso? Bom, a biologia ela vai trabalhar muito bem com sistemas, seja eles naturais, seja ele, a partir do momento que você tem a ideia de um sistema, seja ele natural, você consegue transpor isso para outras coisas. E a engenharia está complementando esse conhecimento. Então, eu acho que ter pessoas especializadas em alguns setores é importante para conseguir melhorar e estimular que sejam realizadas essas providências ecológicas. Uma vez que você tem conhecimento, você pode, conseguindo ouvir um pouco a população, conhecendo um pouco mais do meio ambiente, gerar um resultado disso para algum tipo de melhoria, porque a gente não pode cair num ciclo onde a gente repete os mesmos erros. A gente tem um termo que fala que para ser em espiral, sempre dando voltas nos ciclos que se repetem, porém sempre melhorando um pouco mais, para não se retornar ao mesmo ponto. Então, na política, no empreendedorismo, sempre é necessário ter pessoas especialistas em cada área. Agora, hoje a maioria das pessoas, o Daniel, vive nas grandes cidades onde não tem o costume de ter contato com a natureza. Ao contrário do passado, onde parte da população morava na zona rural e sentia na pele a importância do meio ambiente para a vida das pessoas. Hoje, o cidadão, ele está sem noção de meio ambiente? Ao longo dos anos, e quanto maior a tecnologia que a gente vai adquirindo, mais a gente tem um sentimento de se afastar do meio ambiente natural. É muito importante que a gente refaça esses laços. Aqui em São José, se você for perguntar para quem foi visitar ultimamente os nossos distritos, São Francisco Xavier, Monteiro Lobato, ter o contato ali de perto, quem é que foi numa represa ver de perto que está realmente secando, qual o vínculo que a gente tem. De novo a gente cai na educação ambiental, falta também as escolas levarem até lá, mostrar que aquele lixinho que você joga no chão cai no bueiro e vai parar no seu córrego, que mais tarde vai parar no Rio Maior até chegar no mar. A gente tem que ter essa ideia de sistema que eu estava falando, tudo está vinculado, e quanto mais a gente se distancia, menor o nosso vínculo, até mesmo emotivo com aquilo. A gente vai cuidar do que é nosso.
A gente tem que ter a noção que o meio ambiente é nosso, por isso se chama meio ambiente. As intempéries da natureza e esse desequilíbrio ambiental está culminando no fim do planeta? Bom, os mais alarmistas diriam que sim. Eu acredito que todo mundo hoje está sentindo na pele um pouco dessas mudanças climáticas, com cada vez mais extremismo nos acontecimentos, seja chuva, seja seca, calor exacerbado, chuva demais num ponto, com degradação depredação de carros e avenidas e tudo mais. Eu acho que o nosso modelo de vida, como o Leonardo estava falando, de consumismo, da necessidade de querer cada vez mais e cada vez extrair da natureza, querer o conforto à base de ficar sedentário, a gente acaba utilizando mais os recursos da natureza. E quanto mais a gente tira dela e menos repõe, mais a gente está favorecendo essas mudanças que nos atrapalham. Nós estamos indo para mais um intervalo com o Leonardo Magno e o Daniel Carati, que acabou de falar com o senhor e com a senhora, e a gente volta com a seguinte pergunta: quanto dá para se faturar ou quanto é jogado fora no dia a dia com descarte irregular aí de latas, de papelões, de garrafas PET e tudo isso? Vocês têm esse valor? Já tem? Explica daqui a pouquinho, tá certo? Quanto é que está jogado na natureza? Quanto de dinheiro é desperdiçado? Um instante só, o Clique Jornal volta já com o Leonardo Magno e também o Daniel Carati. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, a presença hoje aqui no estúdio do Leonardo Magno, que é empreendedor socioambiental, e também do biólogo Daniel Carati, ele que é mestre em ecologia e finalizando engenharia ambiental pela Univap. Lembrando que a função da Rádio CT é exatamente essa, elaborar essa linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, esse link entre trabalhadores, cientistas e os sindicatos também, oferecendo esta programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como
uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, porque a internet não tem fronteiras, e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Este é o Clique Jornal. Bem, o meu caro Daniel Carati, quanto é que nós estamos enterrando? Qual é o custo desse material? Quanto é que a sociedade está pagando para disseminar esse lixo? Bom, em valores absolutos é difícil dizer, mas a gente pode pensar. No mundo, a gente está gerando 1,84 bilhões de toneladas de lixo por ano. Nesse lixo, a gente tem matéria orgânica que poderia estar sendo convertida para adubo para a nossa produção de alimentos, então diminuindo a quantidade de insumos agrícolas, que também prejudicam o meio ambiente e que se gasta dinheiro para comprar esses adubos. A gente poderia estar gerando através dos nossos lixos. A gente vai ter material eletrônico, que tem materiais como silício, metais, até mesmo ouro, cobre, que dentre esses 1,84 bilhões, se for uma quantidade irrisória, já vai representar muitos quilos de ouro, por exemplo, que estão jogados em cada miligrama de uma placa de computador ou eletrônico, por exemplo. Ou seja, a gente também está jogando papel, plástico, alumínio, vidro, tudo isso é dinheiro. É isso que a sociedade tem que começar a enxergar, porque ele pode se tornar um material a ser reutilizado. Como é o caso da garrafa, que cada vez que ela é reciclada, ela tem um risco no fundo dela. Exatamente. Você gastou menos dinheiro para produzir, você gastou menos dinheiro para destinar. Menos energia. Menos energia, menos emissão de gases, menos consumo de água na produção. Ou seja, o valor ele vai estar agregado a diversas áreas. Na produção, na destinação, porque se a gente está enterrando todo esse material, a gente está tendo um custo para fazer isso. E para manter isso, a gente poderia estar reutilizando esse material, ou seja, economizando também dinheiro em insumos. Agora, além de tudo que nós temos, tem o rejeito radioativo também, que são materiais de hospitais, da indústria. Esse material, ele vai para onde? São armazenados em containers? E esse material, fazer o que com ele, Leonardo? Então, esse material radioativo, a gente chama de resíduos perigosos. Uhum. Vamos dar um exemplo do nosso dia a dia, a pilha. Pilhinha do radinho. A pilhinha do radinho, enfim, pilha palito, do farolete, etc, da lanterna, enfim. Esse resíduo tem que ter um espaço adequado para ele. Então, por exemplo, no meu caso, eu moro num condomínio. Deveria-se ter lá uma lixeira de uma cor diferente, especificando lá... Somente para pilhas. Somente para... entra pilha, entra... Baterias de carro ou baterias menores. E aí tem uma outra escala desse resíduo que é diretamente da indústria, que aí não vem no nosso caso. Eu acho que o maior do nosso dia a dia, que é um problema, é o caso da pilha, lâmpada fluorescente, que tem um mercúrio dentro dela. Deve ter esses compartimentos nos condomínios. Não só nos condomínios. Deveria-se ter uma política pública específica para a população. Né? O cidadão ele tem que sair da casa dele no pé, às vezes ele não tem carro, ele não tem... Como que ele vai levar um saco de bateria, de pilha, de lâmpada fluorescente no PEV, que é uma distância de X quilômetros, que ele teria que pegar um ônibus? Enfim, tem que se criar mecanismos, tem que se criar políticas públicas que atendam de fato a necessidades ambientais e sociais. E quando eu digo sociais, eu estou falando da população. Então... E esse resíduo perigoso, ele é destinado para uma usina, para uma empresa certificada junto aos órgãos municipais, estaduais e federal, e lá ele tem um processo industrial
para ser destinado corretamente ao fim dele. Quer dizer, é muito caro, é muito complicado, mas depende exclusivamente de boa vontade política e social. Exato. Quando a gente fala que é caro, mas o caro com a quantidade grande, ele torna-se barato. Uma coisa é eu contratar uma empresa para cuidar dos resíduos perigosos domésticos, vamos falar aí de pilha, de bateria, de lâmpada fluorescente, que são complexos, aqui no município de São José. Agora, se eu tenho uma educação ambiental, se eu tenho uma população conscientizada, educada, essa demanda vai ser significativa, então vai reduzir. Agora, no Brasil tem o quê? 6 mil cidades. Quantas cidades no Brasil? 6 mil cidades deve ser? Deve por aí. 5.645 municípios, se não me engano. No Brasil? No Brasil. É quase isso. Exato. Quantas estão reciclando definitivamente? Bom, é difícil falar quantas estão reciclando. Mas pensando em São José dos Campos, que é um polo industrial e tecnológico, a gente ainda está à mercê, está distante de chegar a um ideal de reciclagem. Então, se a gente começar a avaliar outras cidades menores, em São Paulo, a gente já vai ver que existe um déficit maior. E se a gente analisar o Brasil todo, as regiões mais pobres, pode ter certeza que a gente vai estar com uma reciclagem praticamente irrisória. Ou seja, como o Leonardo estava falando, a gente tem que ter uma política que alcance todos. Não adianta só chegar aos grandes polos, apesar de ser os maiores produtores de lixo, mas tem que chegar a todos. Todo mundo tem a sua bacia hidrográfica que está sendo, por exemplo, prejudicada pela emissão de lixo. Bom, São José já foi a terra da cura das pessoas com tuberculose, dos sanatórios. Isso aí fez com que São José saísse na vanguarda também do meio ambiente, da reciclagem, porque ela é uma cidade de vanguarda nisso, não é? Sim, São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil a implantar... Pioneira. A implantar o aterro, a questão da coleta seletiva, principalmente a coleta seletiva, ela tem esse histórico, mas não justifica. E a grande questão é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que nem 30% dos municípios brasileiros aplicaram. É mais ou menos que 30. Eu tenho. Eu acho que nem 30. Eu não tenho números exatos aqui comigo, mas não chega em 30. Não chega. E foi prorrogado agora a questão da aplicação da PNRS para os municípios. Municípios foram três etapas, 3 eixos, cada eixo até X número de habitantes. Eu sei que essa brincadeira vai até 2021. E qual é o grande problema? Que nós temos que acabar para ontem. É a questão do lixão. Essa questão da reciclagem, do processo, da comercialização, do mecanismo, isso a gente vai adaptando com os planos municipais. O principal é acabar com os lixões, porque os lixões é algo que afeta diretamente não só o meio ambiente, mas a vida do cidadão brasileiro. São José dos Campos, recentemente, ela criou uma exposição no shopping do centro aqui de São José dos Campos de pássaros não é lixão, como é que é o nome que fala? Não é o Museu do Lixo? Não. Agora tem lá o local onde vai o lixo, do aterro, pássaros do aterro. Não é mais falado de lixão, é de pássaros que convivem no aterro sanitário aqui da cidade de São José dos Campos. Mas ela recebe ainda o lixo de Caraguatatuba, de Ubatuba. Vai tudo para Tremembé. Está indo para Tremembé. São José dos Campos não tem mais? Não, na verdade assim, até para o ouvinte ter isso bem claro. Uma coisa é lixão, outra coisa é aterro. Uhum. Aterro é um mecanismo licenciado, aprovado, estudado, analisado para se fazer a destinação do lixo municipal, ou você pode fazer também um consórcio. São José está livre disso. São José está dentro da lei. Uhum. São José tem aterro, está na lei. Uhum. E tem uma vida aí até os próximos 7, 9 anos de vida, que é o nosso aterro. Depois disso, não sabemos para onde vamos mandar o nosso lixo. Atualmente, tem Tremembé e inaugurou um em Jambeiro. Aterros. Uhum. Isso, ok? E se paga um custo exorbitante
altíssimo, fora do normal. Depositar esse lixo para lá. depositar esse lixo. Que o problema que é o litoral norte. Aí você me pergunta, mas Léo, que loucura é essa? Vou perguntar, que loucura é essa? Como resolver isso? Conceito lixo zero. Então a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, no último bloco de hoje com o Leonardo Magno e o Daniel Carati também. O que é o conceito lixo zero para acabar de vez com os lixões aqui da região? Um instante só e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta no último bloco do Clique Jornal de hoje, registrando a presença do Epaminondas, que está conosco aqui também, é um expert, um entendido em educação ambiental que é um processo de educação que é responsável por formar os indivíduos, como o Epaminondas, que é preocupado com os problemas ambientais, que busquem sempre a conservação e a preservação dos recursos naturais e também a sustentabilidade. E o primeiro presidente da cooperativa São Vicente aqui em São José dos Campos foi o primeiro a cuidar desta questão. Está aqui nos visitando o Epaminondas. E conosco Leonardo Magno, que é empreendedor socioambiental e membro da Executiva Nacional da Juventude Lixo Zero, que é o programa Cidade Lixo Zero, e o Daniel Carati, que é biólogo, mestre em ecologia e finalizando engenharia ambiental pela Univap, onde ele já atuou durante 6 anos na ONG Meio Ambiente Equilibrado e atualmente ele dá consultoria ambiental aqui em São José dos Campos. A pergunta que ficou para o Leonardo: o que é esse conceito de lixo zero, Leonardo? Vamos lá, lixo zero. Lixo zero é zero aterro, zero incineração. Não manda para o aterro e não queima o lixo. Traz ele de volta para a cadeia econômica circular. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Precisa se fazer a separação correta na sua casa, minha senhora e meu senhor. Precisa separar o resíduo orgânico do rejeito, do reciclável. Se as políticas públicas do município não te dão isso, não se perca nisso. Entra no Google, veja lá o que é resíduo orgânico, resíduo reciclável, resíduo rejeito. Faz a separação na sua casa, vai lá na lojinha de R$ 1,99, eu estimulando aqui o comércio. Ótimo. Vai no R$ 1,99, compra lá, não tem da cor, não precisa. Pegam lá uma folha de sulfite, escreve, cola, reciclável, orgânico, rejeito e faça isso, porque você está ajudando o meio ambiente e você está fomentando economia solidária. Você está ajudando pessoas que você nem imagina que estão em cooperativas. Agora, aquela gordurinha do bife que fica na frigideira sempre vai pelo ralo da pia. Esta gordura, esse óleo, ele contamina mesmo o meio ambiente? Sim, porque ele vai pelas
pelo encanamento da casa, cai no esgoto. Quando ele chega na Sabesp, nas suas estações de tratamento de esgoto, requer um gasto maior para se diluir esse líquido, esse óleo químico poluente naquele processo. Além de, no meio do processo, estoura o cano, vai para a terra, cai no lençol freático ou cai numa canalização de um riacho, de uma nascente. N problemas pode causar. Então, a questão do óleo, né, do óleo gorduroso, do óleo de cozinha, seja de que fim for, da gordura, né, que é mais engrossada, né, esse óleo que você me diz, dessa gordura. Existe algumas empresas, existe algumas iniciativas. Em Caraguatatuba, a diocese de lá trabalha a questão do óleo do cristão, do cidadão lá do Caiçara, do litoral norte, levar a sua garrafa e preencher nas bombonas, e depois a própria Caritas de lá faz esse trabalho que é ligado à Igreja Católica. Que é ligado à Igreja Católica. Lá a diocese trabalha. Aqui em São José também tem. Está recolhendo esse óleo e aí fazendo o quê com o óleo? Ele pode se tornar ração para animal, tinta, sabão. O sabão eu sou meio contra. Por quê? Por quê? Embora o sabão vai o tal do óleo, vai sal da cáustica, vai alguns outros componentes químicos. E há uns 4 anos atrás existiu uma discussão com a Unilever, que cuida dessa parte de substâncias ao qual nós utilizamos, sabonete, shampoo e etc, etc. E foi constatado que o sabão, ele sim, no processo de utilização, que ele está pronto, que está lá na casa da Dona Maria e do seu João, ele pode sim poluir em função de outros adentos químicos que compõem ele. Inclusive a própria solda cáustica, que é utilizada no processo, né, de produção do sabão. Mas eu indico encaminhar para essas cooperativas, para essas iniciativas que existem, que dão esse tratamento correto, dão essa destinação correta para esse óleo. E ele faz biodiesel. A cooperativa São Vicente, aqui em São José, tem uma usina de biodiesel parada por má gestão. Que foi o senhor Epaminondas de Paula, que foi o primeiro presidente dessa cooperativa, e hoje... uma usina parada? Uma usina parada por má gestão. Que absurdo! E não foi na gestão do senhor Epaminondas, porque ele trabalhou muito na gestão dele. No decorrer dos anos, a cooperativa está com 11 anos, a média de 11 anos, um pouco mais, não se evoluiu. Então nós temos aqui uma cooperativa que precisa de óleo para fazer biodiesel. Bem lembrado pelo Daniel, dá para fazer biodiesel, dá para fazer tinta, dá para fazer verniz, dá para extrato para ração animal, ou seja, tem N benefícios da utilização do óleo. Olha, então atenção Brasil, informação do Leonardo Magno e também do Daniel Carati. Existe uma usina de biodiesel parada na região leste de São José dos Campos por falta de gestão. Falta de gestão, porque não se conversa com as pessoas certas, não tem um projeto claro, e resíduo tem. O que mais tem, todo mundo aqui tem uma friturinha todo dia. Todo cidadão tem. Então imagina a quantidade de óleo que nós temos aqui na cidade. E como que uma usina daquela está parada? É uma interrogação. A usina São Vicente está parada? Está parada. É dentro da cooperativa São Vicente. Ou apenas a do biodiesel? Não. A usina de biodiesel fica dentro da cooperativa São Vicente de Paulo de reciclagem. A cooperativa está 100%. Está operando. Estão trabalhando. A usina... Mesmo com alguns problemas, está caminhando, está lá o cidadão, a cidadã, trabalhando todo dia na triagem do resíduo. Ao lado existe uma construção que lá dentro tem equipamentos que podem fazer a filtração desse óleo, a purificação desse óleo, que se pode transformar em biodiesel. É uma tecnologia que existe lá, de filtração, purificação do óleo, que ele fica pronto para ser utilizado. Colocado no tanque do caminhão? Não, ele fica, é uma usina de processamento de biodiesel. Então chega o óleo puro, vai na bombona, vai para a bombona, aí passa pela bombona, passa todo por mecanismo para fabricação. Purifica e fica nota 10 para isso. Daniel Carati, o Leonardo, ele fica
pouco reticente em relação a transformar este óleo o óleo de cozinha, o óleo de fritura, em sabão. E você, poderia transformar em sabão? Bom, quando ele é transformado em sabão, de forma caseira, utiliza-se soda cáustica, que é um composto básico muito forte e de difícil manipulação. Então, acredito que, como ele falou de uma questão da Unilever, os sabões fabricados com soda nessas grandes empresas, ele tem uma responsabilidade social que sejam biodegradáveis. E o sabão fabricado com óleo não? Tem maior dificuldade na natureza. É mais difícil. Exatamente. Bom, agora, essa informação de que tem uma usina de biodiesel parada em São José dos Campos, isso para você é uma tortura como engenheiro ambiental? Como a gente falou, a gente está jogando dinheiro fora, né? A gente produz o óleo, em vez de reutilizá-lo, a gente está com uma usina parada, ao invés de estar ela em expansão. Ela deveria estar desesperada por não dar conta da quantidade de óleo que ela tem. Isso vem não só da gestão, mas também por toda a rede, né? A população tem que saber que tem que destinar a separar corretamente, tem que ter uma estrutura para a captação desse óleo, para depois passar para a usina, trabalhar esse óleo e transformar em biodiesel. Agora, o internauta manda aqui para a gente uma receita para, além do biodiesel, mas para o sabão. 5 litros de óleo de cozinha, 2 litros de água, 200 ml de amaciante, 1 quilo de soda cáustica em escama e pronto, já pode se preparar o sabão a partir daí. Mas não seria, Leonardo, uma boa fazer o sabão mesmo não sendo todo biodegradável? A iniciativa é louvável. É louvável. Ainda mais se ela estiver gerando emprego e renda, né? Economia solidária, ela é louvável. Mas não é o ideal. O ideal é destinar para empresas, para corporações que tenham tecnologias de ponta, licenciadas, com os órgãos competentes para que faça o processo correto, para tintura, para biodiesel, para ração, para verniz, seja o fim que for. Mas se está fazendo sabão, está fazendo bem, está causando impacto positivo, parabéns, vida que segue. Muito bem. Daniel, o que é que você gostaria de falar que eu não tenha perguntado para você para o bem da população? Bom, eu acho que caminhou muito bem a conversa. Eu gostaria só de contribuir dizendo que todos têm que ter a sensibilização e a conscientização da importância da atitude lixo zero. Nós temos que saber a distribuição correta das responsabilidades, sejam delas das empresas, das ONGs, das prefeituras, cooperativas. Todo mundo tem seu papel, tem sua importância e deve estar muito bem estabelecido tudo isso. Daniel, aonde vai encontrar o Daniel Carati, que é biólogo, que é mestre em ecologia e que é estudante de engenharia ambiental, você que dá consultoria ambiental aqui em São José dos Campos? Como encontrar você para falar, olha, eu tenho uma empresa e eu estou tendo lá graxa, estou tendo lá areia, estou tendo lá vidro, eu preciso dar uma destinação. Aonde encontrar o engenheiro, o biólogo, o Daniel Carati? Pode me contatar por celular, pelo telefone 12 981 20 21 69 ou pelo e-mail danielcarati, CARATTI, @caraticonsultoria.com.br. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Agora, está nas redes sociais também? Redes sociais também. Pode falar comigo diretamente no Facebook Daniel Carati ou LinkedIn Daniel Carati ou também na fanpage do Facebook Carati Consultoria. Carati Consultoria. Mas não é de Caratinga não, né? Não. Então é Carati Consultoria. Perfeito. Muito bem. Leonardo Magno, você é empreendedor socioambiental. Você ensina as pessoas a ganharem dinheiro com o reciclado?
É o desafio. E como? É o desafio. A gente trabalha mais no modelo de projetos socioambientais, projetos lixo zero, e aí entra supermercado lixo zero, indústria lixo zero, hospital lixo zero, poder público lixo zero, que aí entra as autarquias, secretarias, enfim, clube lixo zero, que é voltado para crianças, universitários, enfim, nós temos um arcabouço de projetos, de ações para poder empreender e trazer retorno para a sociedade e financeiro também. Onde te encontrar? Só para concluir, no aspecto de reciclável, eu indico cooperativas. Eu não trabalho com cooperativas, não é minha praia, é até do Paulo Palmeira, do Francisco Biasini, eles são cooperativistas, não é minha praia, mas quer trabalhar com reciclável, comercialização, ganhar dinheiro, economia solidária, repito, economia solidária, não é especulação nem oportunismo, é economia solidária, procure eles ou procure uma cooperativa onde você conheça, que esteja cadastrado no sistema S do cooperativismo, Sescop, por favor. E o Leonardo Magno nas redes sociais? Leonardo Magno, rede social, eu, como dito, eu sou membro da Executiva Nacional da Juventude Lixo Zero, então não fico muito aqui. Quando estou, tenho meus afazeres. Então, qualquer tipo de contato com a Juventude Lixo Zero de São José, na parte ambiental, pode falar direto com o Daniel, que nós estamos juntos nessa empreitada. Então, Daniel Carati ou Carati. Leonardo Magno. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista e pela presença aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço a atenção, boa tarde a todos e sempre à disposição. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Bem, amigos, e o Epaminondas, muito obrigado pela presença também e pela informação aí de ter uma usina de biodiesel parada aqui na região leste de São José dos Campos. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora é a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro. A presidência do CIND-CT e da Rádio CT é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.